Então o versículo do dia é o Salmo 116, versículo de número 13, que diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Repita comigo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui tem duas coisas distintas que nós vamos estudar hoje. A primeira delas, o que significa tomar o cálice do Senhor. Segunda, invocar o nome do Senhor. Duas coisas. A primeira delas é: tomarei o cálice da salvação. O que significa tomar o cálice da salvação? Tomar o cálice da salvação significa a nossa negação, a negação do nosso eu, a morte da nossa vontade para se submeter à vontade de Deus. Todos os dias da nossa vida, a todo instante, a gente tem que estar tomando o cálice da salvação. Ou seja, tem pessoas que estão querendo servir a Deus, mas estão querendo fazer a sua vontade. Elas não estão se submetendo à vontade de Deus. Para servir a Deus, é necessário muitas vezes abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus planos, dos seus objetivos, por causa da vontade de Deus. Se a pessoa não estiver disposta a fazer isso, na verdade, ela não vai conseguir servir a Deus, porque para servir a Deus, você tem que dizer não à sua vontade e dizer sim para a vontade de Deus. Você vai entender melhor o que eu estou falando, abrindo a sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 39. Você vai entender melhor o que eu estou falando agora, dentro da palavra do nosso Deus. Capítulo 22, versículo 39. O livro sagrado diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Olha a palavra cálice aí, ó, tá? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Vamos entender isso aqui, olha aqui para mim. Jesus, quando veio ao mundo, no seu ministério terreno, Jesus não veio como Deus, ele veio como homem. A única diferença entre nós e ele é que ele não tinha pecado, mas ele veio como homem. Como homem, Jesus sentia dor, ele sentia calor, sentia frio, sentia fome. Os mesmos sentimentos que nós temos, ele também tinha. Ele também tinha. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio sabendo qual a obra que o Pai lhe mandou fazer. Jesus sabia que ele morreria na cruz. Jesus sabia que ele seria crucificado, coroado com uma coroa de espinhos. Ele sabia de tudo isso. Ele tinha noção de tudo isso. Só que estava chegando próximo da morte de Jesus. Estava chegando a hora de Jesus ser crucificado. E ele então se retira para orar. E na sua oração, é importante analisar duas partes da oração de Jesus.
A primeira parte, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o cálice da morte. Tá? Aí, a primeira parte da oração, Jesus expressa a sua vontade. Porque ele sabia que ele ia sofrer muito. Que ele ia sofrer bastante. Então ele estava ali naquele momento de agonia. A agonia era tanta que a Bíblia diz que Jesus suava gotas de sangue. O suor dele tornou-se gotas de sangue. Tamanha era a agonia do Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus então, na sua oração, ele começa a expressar a vontade dele. Senhor, se possível, passa de mim esse momento. Jesus estava querendo o quê? Ali a vontade dele era não sofrer não passar por tamanho sofrimento. Mas na mesma hora Jesus toma o cálice da salvação. Ou seja, Jesus então diz: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. O que Jesus fez? Jesus fez morrer a vontade dele para se submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos nos dias de hoje. Todos os dias nós nos depararemos com situações parecidas. Coisa do dia a dia para você entender. Eu brinquei isso aqui semana passada e veio a calhar dentro dessa mensagem de hoje também. Por exemplo, vai dizer que você nunca sentiu vontade de uma hora sentar a mão em alguém. Mas é a sua vontade. É nessa hora que você tem que tomar o cálice da salvação. Ou seja, fazer morrer a sua vontade para se submeter à soberana vontade de Deus. É nessa hora. E a gente tem que fazer isso todo dia. No trânsito, quando a gente toma uma fechada. E como tem gente mal educada no trânsito, irmãos. Não é brincadeira. A pessoa, às vezes, ela xinga, fala palavrão. A gente tem que lembrar que a gente tem que estar sempre com o cálice da salvação. Ou seja, negando a nossa vontade para se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade humana tem hora é explodir. É fazer coisas que, nem é bom comentar. Mas na hora a gente toma o cálice da salvação. Foi o que Jesus fez. Aparentemente ele estava sentindo vontade do quê? De recuar. Mas naquele momento ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Você vai entender melhor agora. Abra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Mateus 16, 24. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, se você quiser ir até Jesus, se você quiser seguir a Jesus, você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que negar a sua vontade e se submeter à vontade de Deus. Não dá para seguir a Jesus se não houver renúncia da nossa vontade. Na vida, a gente vai ter que tomar posições difíceis para nós, mas que é a vontade de Deus. Você vai ter que, às vezes, desligar-se de uma pessoa que tornou-se para você uma amizade muito ruim, perigosa. Você vai ter que dizer não para muita gente. Tem pessoas que não sabem dizer não, mas tem que aprender a dizer não. Tem que aprender. Tem gente, fulano, tudo bem. Não. Para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que aprender a dizer não. Ainda que as pessoas não gostem, mas você vai ter que dizer, para agradar o Senhor. Irmão,
E às vezes a gente fica ali, né, com dó de alguém. Puxa, fulano. É igual Samuel, ele ficou com dó de Saul. E Deus falou: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Ele rejeitou a minha palavra. Ele não fez o que eu mandei ele fazer. Quer dizer, o Saul estava deixando de se levar pela emoção, deixando de fazer a vontade de Deus. Às vezes acontece com a gente. Às vezes é na correção de um filho, a gente fica com dó de corrigir. Mas o que a Bíblia diz? Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, para que quando crescer não venha se desviar dele. É o caminho que ela deve seguir, não é o que ela quer seguir, não. É o que ela deve seguir. Então, aí a gente vai ter que dizer não para a criança. Filho, não, mas por quê? Para ensinar, para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. É ou não é verdade? Por que hoje tem muitos filhos que batem nos pais? Porque desde pequeno não foi se ensinado a respeitar, que é a vontade de Deus, que os pais respeitem os seus filhos. Então, meus irmãos, tomar o cálice da salvação é isso. É deixar morrer a nossa vontade para fazer prevalecer a vontade de Deus em nossas vidas. Diga graças a Deus. Segunda parte do versículo, no Salmo 116, verso 13, que diz assim: e invocarei o nome do Senhor. E invocarei o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é trazer Deus para as suas pelejas, para as suas batalhas. Irmãos, quem somos nós para lutar contra Satanás? Nós, sem Deus, nada somos. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós, sozinhos, não aguentamos um confronto sequer com o império das trevas. Mas quando ele se levanta contra nós, e nós invocamos o Senhor, nós trazemos Deus para confrontar com o império das trevas. Aí, irmão, o diabo perde a batalha. Aí, Satanás perde a batalha, irmãos. Por quê? Porque ele não está lutando contra você. Ele está lutando contra o Senhor Deus dos exércitos. Diga assim seja. É exatamente isso que significa invocar o nome do Senhor. É exatamente isso que significa invocar o nome do Senhor. Alguém diz assim: eu vou acabar com a sua vida, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo, eu vou fazer um trabalho de bruxaria contra você. E você invoca a Deus, você coloca Deus na situação, meu irmão. Quem é que pode contra Deus? Ninguém. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem é que pode com um confronto desse? Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Davi e Golias, humanamente falando, se você tivesse que apostar todo o seu dinheiro em quem venceria a batalha, você apostaria em quem? No Golias, não é verdade? Humanamente falando, sim. Que o Golias era guerreiro, experiente, gigante, homem bem preparado para a batalha. Davi era um menino, era um rapazinho, em torno de 16, 17 anos, sem experiência nenhuma. Se humanamente falando, você diria: esse menino vai ser massacrado, vai ser destruído. Quando o gigante veio contra Davi, o que o Davi disse? Ele disse: ó, você vem contra mim com escudo, com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. O que o Davi fez? Ele trouxe Deus para batalhar contra aquele gigante. Você acha que foi à toa que aquela pedra bateu bem no lugar onde não tinha proteção nenhuma e fez gigante cair?
Foi Deus aquilo ali, irmãos. Foi Deus que entrou naquela batalha. Irmão, parece que você vai perder, parece que você vai ser derrotado, mas quando Deus entra na batalha, irmão, Ele joga por terra toda a obra do diabo. Ele desfaz todo o encanto de Satanás. Ele joga por terra tudo aquilo que foi preparado contra você. E olha, que a gente vive num mundo onde a maldade está aí sempre presente, não é? É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo destruir o outro. A maldade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas, meu irmão, pode o mundo todo se levantar contra você. Se você invocar a Deus, Deus vem em seu favor. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles invocaram a Deus, Deus foi lá na fornalha e não deixou que sequer um fio de cabelo fosse queimado, nem cheio de fumaça tinha no corpo deles. Não tinha nada, nada, nada. Daniel na cova dos leões. Deus entrou ali e não deixou o leão fazer nada com ele. E hoje pode ser você também. De repente, já está tudo preparado, o plano orquestrado já de Satanás para acabar com você, para acabar com o seu casamento, para destruir os seus negócios, para acabar com a sua empresa, para levar tudo à falência. Invoca Deus para você ver. Irmão, Deus faz cair por terra o inferno todo por sua causa. Irmão, quem tem filhos aqui? Você faz tudo pelo seu filho, não faz? Sabe por que você faz tudo pelo seu filho? Porque você o ama. Por isso que você faz tudo pelo seu filho. Você o ama. E Jesus disse: vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, se você sabe, faz tudo pelo seu filho, porque você ama o seu filho, imagina Deus, que é o nosso Pai, fará tudo por nós também, se nós o invocarmos nos momentos difíceis de nossas vidas. Ele virá em nosso favor, Ele nos dará a vitória diante dos inimigos. Pode ter a certeza disso. É aquela ação judicial, é aquele processo na justiça. Pastor, está perdido. Pastor, é um contrato. Pastor, se eu assinar esse contrato, eu vou ganhar muito dinheiro para a glória de Deus. Mas o inimigo se colocou ali nessa situação. Invoca a Deus para você ver, meu irmão. Invoca a Deus, Deus vira tudo. Irmão, eu já vi pessoas ao ponto de estar tudo preparado para ela ser prejudicada. E no final de tudo, ao invés dessa pessoa ser prejudicada, ela é beneficiada para a glória de Deus. Irmão, o nosso Deus não falha. O nosso Deus é poderoso. Ele está olhando para você nesta noite, está dizendo: eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar se você me invocar. Eu vou colocar a minha mão na sua vida e vou fazer mudar tudo para a glória do nome dele. Ele tem o poder para fazer isso. Veja o que Davi disse no Salmo de capítulo 18, versículo de número 3. Salmo capítulo 18, versículo de número 3. O salmista Davi diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E o que está escrito aí agora? E ficarei livre dos meus inimigos. Olha o que Deus falou: e ficarei livre dos meus inimigos. E olha que a situação de Davi era muito difícil, porque se você ler o verso 4, ele diz assim: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas olha o que ele diz agora, igreja: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.
terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também, e se moveram e se abalaram, tremeram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, carvões, e se acenderam dele, e abaixou-se o céu, e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar oculto, o seu pavilhão cercava, e era a escuridão das suas águas, nuvens de fumaça no céu, e o resplendor da sua presença, as nuvens que se desfizeram, e de granizo, de brasas, chamegantes, o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo, brasa de fogo, e despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, e multiplicou seus raios, e os perturbou, e foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou do alto, e o tomou, e o tirou das muitas águas, e livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para o lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Esse é o Deus que está presente aqui hoje, para abençoar a sua vida, para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Invoque a Deus, e você vai ver Deus agir na sua vida, e você vai ver Deus mudar o seu cativeiro, mudar a sua história, para a glória do nome de Jesus, meu irmão. Levanta a sua cabeça, porque se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Foi por isso que Davi disse: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocar a Deus é trazer Deus para as batalhas da sua vida, é trazer Deus para guerrear suas guerras. Chega de você tentar resolver o problema. Você vai fazer a sua parte, mas não esqueça de colocar Deus na sua frente. Não esqueça de colocar o Senhor diante de você, e você vai ver o grande livramento do Senhor. Meu irmão, pode ser que você esteja passando uma luta muito séria na sua vida. Pode ser que você esteja dizendo assim: é o meu fim. Não, a sua história não acaba aqui, meu irmão. A sua história não acaba aqui.